quando você cuida bem e zela e acompanha, ele tem que dar certo. E como uma das empresas de referência no mercado nacional de restaurações e pinturas de prédios, né? Tentando dar o melhor possível para os nossos clientes. E a questão é, como que a gente vai olhar isso quando acontece a falha? Encara de frente, arruma. Ela não esconde isso embaixo do tapete. Ela me ganhou nesse dia, quando ela falou, olha, erramos e vamos consertar agora. Começa agora mais um Convivendo em Condomínio, porque morar bem é apenas o começo. E para você que ainda não nos segue, não se esqueça, curta, comente, compartilhe. Nos ajude a divulgar todo esse conhecimento que a gente faz com carinho para vocês. E nada disso seria possível sem a Repinte, nossa patrocinadora master. E se você não conhece o trabalho deles, tá esperando o quê? Como que você ainda não entrou no site? Entre no site, vocês vão se surpreender. E hoje temos um convidado que sabe literalmente o que é começar um negócio do zero. Ele é engenheiro, empresário, já foi síndico e é fundador de uma das maiores empresas de pintura e restauração do país. Seja muito bem-vindo, Paulo Ramalho. Ok, obrigado pela oportunidade de expor um pouquinho do nosso conhecimento para o público especializado, que são os condomínios. Perfeito. Paulo, vamos começar aqui a nossa entrevista um pouquinho antes, né, da tua carreira profissional. Você veio, né, do interior, de Mococa, né? Com 16 anos você chegou aqui em São Paulo, fez Mackenzie, fez USP. E aí uma pergunta, qual foi a tua primeira percepção, teu primeiro impacto quando você chegou aqui nessa grande cidade? Caipira da roça, eu brinco, né? Que eu nasci numa fazenda, na fazenda do meu avô, vivi até os 7 anos na fazenda, depois mudei para a cidade, Mococa, e com 16 anos vim aqui para estudar, fazer eletrotécnica no Mackenzie, um curso técnico. Então, você chega aqui, acostumado com uma cidadezinha pequenininha, chega em São Paulo com todo esse trânsito, toda essa... Eu digo todo, naquela época já era bem mais movimentado que Mococa. Por sinal, logo quase no primeiro mês quase fui atropelado, porque você não está acostumado com essa realidade. Não sabe nem andar direito. Nem sabe andar aqui. direito. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Consegui fazer o curso técnico de eletrotécnica. Durante esse intervalo, no último ano ainda fiz CPUR. E, na sequência, 2 anos depois, entrei na USP, fiz administração de empresas, estava terminando a graduação de administração de empresa, entrei no Mackenzie novamente, só que dessa vez para fazer engenharia elétrica. Na verdade, eu brinco que eu sou engenheiro que virou pintor, porque hoje o engenheiro ligado com essa parte que eu sou civil, pintura, seria um engenheiro civil, mas eu, como eletricista, eu me embrenhei nesse campo aí desde 91. Caramba, seu Paulo, e qual foi o estalo, o que foi o ponto de virada que fez você ver a possibilidade da Repinte e criar aí e começar do zero? A Repinte, na verdade, ela já começou de uma outra empresa. Eu falei, durante 10 anos eu tive uma outra empresa de pintura com um sócio que foi nós fomos colegas juntos na Promon Engenharia durante 13 anos, essa empresa Tecnopinturas. E aí, depois de 10 anos, eu desfiz a sociedade e montei a Repinte. Ele montou a empresa dele, ele continuou por um tempo, depois parou. E, graças a Deus, estamos há 24 anos atuando nesse ramo e como uma das empresas de referência no mercado nacional de restaurações e pinturas de prédios, né? Então, mas, praticamente, o negócio, quando você cuida bem e zela e acompanha, ele tem que dar certo. Lógico, teve um momento de dificuldades, mas é um negócio que estimula porque você está fazendo um trabalho que você está vendo o resultado, você está embelezando, você está protegendo, você está valorizando o patrimônio dos clientes. Isso aí dá uma satisfação muito grande. Então, eu diria que de uns 10 anos para cá, eu vi que o mercado melhorou e realmente, inclusive, conseguimos a certificação ISO 9001 nesse período e o que nos ajudou também a fazer um trabalho cada vez melhor, cada vez mais focado, sempre verificando,
tentando dar o melhor possível para os nossos clientes. Perfeito. Paulo, eu vou dar um depoimento aqui. Eu vou sair da posição de entrevistador e vou dar um depoimento para você que está assistindo a gente. Vocês querem entender qual é a diferença entre uma empresa séria, correta, da maneira que ela tem que ser, como a Repiint é, de uma empresa qualquer? Sabe a diferença? A diferença é que toda empresa vai ter em alguma obra, em algum momento, uma certa dificuldade. Vai ter algo que pode não dar certo, porque todos somos humanos e todos dependemos de fatores externos que algo pode dar errado. A diferença é que a Repiint, quando tem isso, ela vai, encara de frente, arruma. Ela não esconde isso embaixo do tapete. Então essa é a diferença de uma empresa séria. Já tive algumas obras com a Repiint, tive um único ponto, acho que foram 7 obras. Em uma única delas, foi um único ponto que eles vieram, olharam realmente, isso daqui poderia estar um pouco melhor, vieram, refizeram, mas sem problema nenhum. Então, se você busca realmente uma empresa que preza não só pelo nome, mas pelo serviço, nossa, a Repiint, para mim, ela me ganhou nesse dia, quando ela falou, olha, erramos e vamos consertar agora. Nossa. E complementando o que o Renato está dizendo, eu posso dar um depoimento de que aconteceu ontem comigo. Uma síndica de um prédio, aqui em São Paulo, me chamou lá que achava que a pintura, o trabalho não ficou muito bom no prédio. Eu falei, tudo bem, Cláudia, estamos aí. Fui lá ontem, olhei o prédio, verifiquei, é um prédio de pastilhas, que algumas pastilhas realmente foram mal colocadas, flagrantemente mal colocadas. Uma parte estava mal lavada, tá? E tinha diversas falhas de fato. Falei, Cláudia, você tem toda a razão, vamos voltar, vai ser refeito, essa aqui vai ser relavado, essas pastilhas vão ser recolocadas, aqui, tudo que a senhora está reclamando vai ser feito. Ela ficou tão emocionada, ela começou a chorar, falei, puxa vida, eu não imaginava que teria esse atendimento de um fornecedor. Falei, Cláudia, não, isso aí é uma obrigação nossa, uma obrigação minha, eu tenho que dar o melhor trabalho. Se o trabalho não está bom, bem feito, tem falhas, tem que ser corrigido, e vai ser corrigido. Só tem que acertar um cronograma que eu tenho que pegar pintores, pessoal profissional que está mais acostumado com esse trabalho em pastilha para refazer. Tem diversos pontos que têm que ser refeitos. E, então, é isso que nós fazemos. Nós não somos perfeitos, a gente busca a perfeição, mas não conseguimos alcançar ainda a perfeição. Então, mas tentar fazer o melhor e voltar para corrigir o que está errado, vamos fazer isso sempre. Perfeito, Paulo. Até escutando a sua fala aqui, né, eu acho que vai muito de encontro ao que você falou sobre a certificação ISO. Porque a certificação ISO ela não é um ponto específico, é um conjunto de processos, né? E, obviamente, a gente sabe que a Repiint também tem certificação GPTW, né, das melhores empresas para se trabalhar. E quando o fundador da empresa tem esta posição de o foco sempre é na solução, que foi o que aconteceu ontem, nunca no problema, porque infelizmente a gente sempre vê isso, né? O dono, o gestor, o CEO, enfim, da empresa, às vezes ele foca no problema, ele quer fazer caça às bruxas. Quando você muda essa visão, né? Ou seja, tem problema? Vamos lá, vamos olhar, vamos resolver, vamos fazer isso. E, obviamente, a tua postura como fundador da empresa com o cliente não vai ser diferente do que os teus clientes internos, que são as pessoas que trabalham contigo. Ou seja, o reflexo de vocês terem essa certificação GPTW e de vocês terem essa certificação ISO é o conjunto da obra, né? E aí, só corroborando com o que o Renato falou, eu, né, não sou síndico, mas eu, né, tenho uma operação financeira onde a gente faz financiamento, né, dessas pinturas e dessas obras. E assim, não porque você está aqui ou não porque o Renato falou, enfim, eu já financei algumas obras para alguns condomínios e eu nunca vi nada da Repiint, né? Nunca assim, porque a Repiint não me ajudou, porque a Repiint não isso, não aquilo. Foi o que a gente falou, a gente depende de seres humanos, passíveis de falha, e a questão é como que a gente vai olhar isso quando acontece a falha? Não é foco na resolução? Na solução. E mesmo internamente, eu falo no nosso pessoal,
os meus funcionários são meus clientes também. E eu tenho que atendê-los da mesma forma. Eu falo, gente, o pintor profissional que lá está trabalhando são nossos clientes também. Tem que ser atendido, levar o material na época certa, o material correto, tudo, para que eles não fiquem parados também. A obra não pode atrasar. Então, todos são clientes e todos têm que trabalhar. E eles sabem, minha porta da minha sala é aberta. Quem quiser passar, olhar, perguntar, pedir orientação, ajuda. Estou aqui. Acabei de ver uma mensagem do celular agora do supervisor meu, pedindo uma orientação sobre uma lavagem numa fachada de vidro. Passei uma solução para ele, falei, de qualquer maneira, dá uma confirmada com o Léo. Léo é o engenheiro, meu gerente geral da empresa, que ele vai te dar um pouco mais. Mas eu tenho a obrigação de passar tudo que eu puder para meus pintores, supervisores, para que isso aí possa ser disseminado. E uma coisa que eu percebi agora na sua fala, você é o cara do front, né? Você está na rua, você está junto com os caras. Nem muito, menos do que eu gostaria, porque graças a Deus estamos com muitas obras. Então eu não consigo acompanhar todas. Mas então... não digo nem acompanhar, mas está lá junto com eles. Ah, sim, não. Sempre que for necessário, tem algum problema na obra, alguma coisa que está com alguma dificuldade de resolver, pode me chamar que eu vou lá resolver. Porque às vezes, né, você falou, a Repinte está aí há 24 anos no mercado, enfim. Às vezes quando a empresa toma um tamanho, o gestor ele vai para trás da mesa. Né? Porque precisa também. Não, precisa também, necessário. Sim, com certeza. Mas eu falo isso até de cadeira. Né? Eu sou gestor hoje de um projeto, mas o que eu gosto mesmo é da rua. Eu gosto de falar com o meu cliente, eu gosto de estar lá com ele. Realmente eu gosto de... Eu até não gosto de falar muito, mas eu gosto de fazer assembleia, eu gosto de estar lá no dia a dia, eu adoro isso. Né? Então, só complementando a sua fala, eu acho que isso faz muita diferença. Né? O cliente entender que a empresa está lá para resolver o problema que ele precisa. Seu Paulo, para quem ainda não conhece, porque a gente tem um programa aqui que passa no YouTube, ou seja, temos aí pessoas do Brasil inteiro, né? Qual é o tamanho da Repinte? Eu pergunto quais os estados que a Repinte consegue atender para que quem está assistindo possa entrar em contato. E principalmente como que se entra em contato. A Repinte, caso o pessoal não saiba, já temos algumas franquias já operando no Brasil. Temos em Santa Catarina, temos em Goiás, que é Goiânia, Brasília, que é Distrito Federal. Aqui na grande São Paulo temos Guarulhos, Barueri, e um pouquinho mais distante tem Sorocaba, temos Litoral Norte, Litoral Sul. Entrando no site da Repinte, você consegue verificar qual a empresa que está mais próxima, qual a franquia nossa que vai poder te atender melhor. Ótimo. Além Paulo. do site, vocês têm Instagram? Tem Instagram também, tem acho que Facebook, tudo isso aí. Tem Instagram com certeza absoluta. Então, maravilha. E se eu estou assistindo agora o programa, Paulo, e eu quero ser um franqueado de vocês, como eu faço? Entrar em contato com a matriz, de preferência com o engenheiro Leonardo, e conversar. Ele vai dar todo o suporte, informar como pode ser feito, é tranquilo. O engenheiro Leonardo está bem a par disso. Sabe uma coisa que eu ia pedir? Eu ia pedir um brinde, porque eu estava olhando sem querer. Se eu puder pegar para a gente fazer um brinde, vocês aqui, ó. Eu acho que a caneca é muito bonita, essa caneca. Eu acho que quem não viu a caneca, aqui, ó. É uma caneca maravilhosa. É isso aí, aproveitar. Bom, então, hoje, após aí ter dominado praticamente o mercado de São Paulo, é de longe uma das melhores, não só com serviço, mas com qualidade, com treinamento nos funcionários, expandiram aí para o Brasil. É muito diferente a realidade da grande São Paulo para de outros estados que vocês estão? É um pouco diferente, porque tem um certo bairrismo, sabe? Por exemplo, o pessoal que está lá em Brasília, em princípio, eles querem dar preferência para o pessoal que está lá. Mas, por outro lado, também isso aí, em alguns casos, você percebe que as empresas locais já não estão atendendo exatamente como eles querem. Então, quando eu já participei de 2 feiras lá para síndico em Brasília, o pessoal fica todo animado, vendo o nosso retrospecto, o nosso currículo. Opa, queremos sim. Então, isso ajuda porque é diferente. É diferente porque cada mercado é um mercado local, tipo, por exemplo, Santa Catarina, a mão de obra é mais cara,
não tem jeito, porque lá tem muita procura, principalmente na parte litorânea ali, então tem a construção civil, faz muita concorrência com mão de obra, então fica um pouco mais complicado, tá? A Repeat chega a fazer algum trabalho, e aí me surgiu a pergunta, com licitação, para governo, ou não, é focada realmente em condomínio? Não, é focado em condomínio, nada com governo até hoje, nunca fiz participei de nenhuma licitação de governo, nada. Então, o nosso foco são clientes, são condomínios e condomínios já habitados, que a gente vai dar. Eu não pego prédio novo para pintar. Não que eu não teria condições de fazer, até teria, mas é que teria que ter um time tão grande. Hoje já temos mais de 200 funcionários. Se você fosse atender consultora para fazer uma obra nova, eu teria que ter 500, 600 e 200 funcionários já dá muito trabalho, então vamos ficar por aqui. E é uma expertise, né? Não é fácil você trabalhar em prédio habitado, você tem que ter todos os cuidados especiais, porque o prédio está habitado. Quando é uma construção nova, não tem ninguém ali dentro, mas tem que tomar cuidado com os jardins, tomar cuidado com a cobertura, que você sempre vai descer a partir ou da cobertura ou de um top do prédio, que mesmo que não tiver cobertura, você tem que partir do ático também. Então, tem que ter toda uma expertise para trabalhar sem conturbar muito o condomínio. Não só isso, fora o problema que eu sei que quando você vai pintar, isso acontece, de você ter moradores que sabem que o profissional está ali descendo, e aí você tem casos aí de moradoras que acabam, investindo de maneira mais agressiva em cima dos colaboradores, criam aí situações constrangedoras. Você tem que também ter todo o cuidado do horário que você vai passar nas janelas. Então, é todo um cronograma, um expertise diferenciado. Não, você tem que sempre fazer avisos, comunicação. Vai descer fachada tal, amanhã, depois, nos próximos dias, na fachada final 1, exemplo, tá? Então, mantenha as janelas fechadas, e para saber que vai ter gente passando ali na fachada, né? Então, o pessoal tem que se preparar para isso. Então, tem todo esse trabalho de aviso, de logística, para não causar constrangimentos para um lado ou para outro. E né? ainda antes disso, retirada de redinha de segurança. Sim. A rede de segurança, muitas vezes, por exemplo, tem uma política as redes as telas de segurança das sacadas, a gente faz uma coordenação de tal maneira que seja a última etapa a ser feito para não deixar muito tempo sem rede. Agora, das janelas, muitas vezes tem que ter. Ainda assim, dependendo do esquema, para não deixar muito tempo sem a rede, a gente faz uma programação para fazer determinados finais onde tem rede, para não deixar muito tempo sem a rede. Eu sei, é um problema de filhos, de animais, de estimação, então a gente tenta coordenar isso aí para poder causar o menor transtorno possível. E essa questão da rede é interessante, né? Eu tenho pets e a janela do banheiro não tem rede. E, assim, às vezes vai o diarista, vai não sei o quê, minha mulher fala assim, cara, não esquece de avisar para não abrir a janela por causa do gato. Porque é isso. Porque esquece. Esquece. O bicho não tem noção, né? Então, quando você, como prestador de serviço, tem esse cuidado de o menor tempo possível, né? E outra, por mais que você acabe colocando avisos, o síndico acabe, né, falando em assembleia, não sei o quê, sempre tem os desavisados, né? Não tem, mas é questão de aviso. Você avisa, vai descer tal final. Aí fechem as janelas. Mas aí o pessoal, muitas vezes até fecha inicialmente, mas justamente o grande problema nosso é quando você tem área de serviço ou cozinha e tem aquelas janelas basculantes. Depois de um tempo, sei lá, tá lá a faxineira fazendo isso aqui, tá aquele calor, tal, ela esquece, vai lá e abre. E aí é a hora que suja. E basculante não tem jeito, porque aí o vidro vai bem na linha de tiro da onde vai cair respingo, que não tem jeito, vai respingar, tá? E também outra coisa... Pintura, né? É pintura. E a gente fala, vai sujar vidro? Vai. Só que no final da obra a gente vai dessa limpando todos os vidros. Não tem outra alternativa. É difícil, tem que limpar vidros, alguns parapeitos, se o parapeito for de granito, por exemplo, você tem que limpar depois. Se for pintado, não tem problema, mas se for um granito ou mármore, depois concluída a pintura, desce limpando um por um. Eu vou contar uma curiosidade / fofoca rápida, que as grades não são apenas para pets e crianças.
tinha um condomínio de um síndico colega nosso, em que você tinha um casal que morava lá. E esse casal tinha um relacionamento peculiar. E era mais ou menos a cada 2, 3 dias, a roupa do marido voava janela abaixo da sala, sempre seguidas de gritos e brigas. E a desculpa era sempre a mesma. Nossa, estava no varal e voou, só que o varal é do outro lado. E esse sempre caía na fachada do prédio da frente. Olha, o que eu queria passar para vocês aqui, tudo que é maravilhoso acaba rápido. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Thiago, esse é o primeiro bloco, ele vai que dia ao ar? Ele vai quarta-feira ao meio-dia. E o segundo bloco para o pessoal conseguir continuar a nossa conversa? Sexta-feira também ao meio-dia. Gente, então não se esqueça, curta, comente e compartilhe, nos ajude a divulgar essa informação que é feita para vocês. E esse programa só é possível com o patrocínio da Repint. Se você ainda não conhece o trabalho deles, entre no site, você vai se surpreender. Vemos vocês sexta-feira ao meio-dia. Um beijo e até lá. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.